O historiador Van Hagen, visconde de Porto Seguro, no século XIX decretava: os índios não têm história, apenas etnografia. Van Hagen foi grande detrator dos nativos. Via-os como incapazes de se igualar aos europeus, indolentes, fracos de espírito e de caráter. Não era o único a pensar assim, mas chamava a atenção por seu conhecimento enciclopédico da história do Brasil. Se ele emitia tal sentença, devia estar certo ou, pelo menos, bem embasado. O historiador estava errado, pois não apenas a pré-história indígena é rica em acontecimentos, como a participação dos nativos na formação política e econômica do Brasil não é pequena. Foram importantes atores em muitos episódios históricos do país, especialmente em Ilhéus. Quando Francisco Romero chegou à Foz do Cachoeira, em 1536, tomando posse da capitania por ele batizada São Jorge dos Ilhéus, viviam ao longo do litoral de 50 léguas, 300 quilômetros, os tupis, apelidados tupiniquins pelos portugueses, povos agricultores seminômades, do mesmo subgrupo dos encontrados por Pedro Álvares Cabral quando do achamento, entre Barra do Caí e Coroa Vermelha. Integravam a grande nação tupi, dispersa entre o atual Rio Grande do Norte e Cananéia, São Paulo, sempre no litoral, de onde expulsaram outros grupos nos séculos anteriores ao achamento. Consideravam-se superiores aos que chamavam tapuias, do tronco macro-G, não apenas pelo melhor domínio da agricultura, mas por suas aldeias serem mais numerosas, 200 a 700 indivíduos. Grande vantagem nas guerras. Cada tribo tupi era independente. A guerra, mesmo contra outras tribos tupis, era uma constante. No caso dos tupiniquins da capitania de Ilhéus, além de desavenças internas, eram inimigos os aimorés do interior, tapuias, que habitavam áreas correspondentes aproximadamente ao atual traçado da BR-101, entre os rios de Contas e Doce. Na mesma época, os camacãs mongoiós habitavam o sertão da Ressaca, de Itapetinga para o sul, oeste e noroeste, enquanto os pataxós, machacalis, ocupavam terras da margem direita do Pardo, distantes, porém, de sua foz. Tanto os camacãs mongoiós quanto os pataxós pertencem ao grupo macro-G e não praticavam, na época, a agricultura, nem constituíam grandes acampamentos. Eles e outros tapuias, como os aimorés, viviam da caça e da coleta, andando em pequenos grupos pela mata e por vezes promovendo assaltos a acampamentos uns dos outros. Tinham os tupiniquins por inimigos, mas dificilmente os atacavam em campo aberto, preferindo a guerra na mata, homem contra homem, de preferência quando podiam armar emboscadas. Os portugueses, embora estabelecessem relações amistosas com os tupiniquins inicialmente, logo trouxeram índios guaranis, também chamados carijós, para trabalhar nos engenhos ou servir como arqueiros em expedições ao sertão. Vieram de São Vicente, em 1540. Por falarem língua semelhante, os guaranis acabaram absorvidos pelos naturais da costa ilhéense. Mais tarde, em 1603, seriam trazidos potiguares da Paraíba, povo tupi muito guerreiro e, àquela altura, totalmente voltado aos interesses de guerra dos portugueses e brasileiros. Antes, em 1559, Mendes Sá trouxera guerreiros tupinambás para dar combate a uma revolta tupiniquim. A migração tupinambá seguiria por décadas e seria tão numerosa que Olivença, o primeiro município indígena da região, teria maioria cabocla de evocação tupinambá.
Os tupiniquins acabariam se desentendendo com os colonizadores da capitania de Ilhéus e, pondo fogo aos 8 engenhos existentes em 1559. Com o socorro do governador-geral, os colonos não apenas os venceram, como submeteram quase todos à escravidão, plenamente justificável em caso de guerra justa. Era uma mão de obra valiosa, já utilizada antes por escambo. Trocava-se um machado de ferro, por exemplo, por alguns dias de trabalho no canavial ou por madeiras nobres colhidas nas florestas em volta. Mas seria reduzida em 1563 por conta de uma epidemia de varíola, doença para a qual os nativos brasilianos careciam de defesas naturais. Os sobreviventes dessa nação jamais se recuperariam do duplo infortúnio. Assimilados pela miscigenação com os colonos ou aculturados, os tupiniquins não foram capazes de manter suas estruturas tribais. Os aimorés mais reagiram do que atacaram aos colonos e aos aliados tupis deles. Seus poucos ataques efetivos eram exagerados em relatórios por diversos motivos, sendo o principal deles a reivindicação de declaração pelo governador-geral de guerra justa, com a correspondente licença para a escravização dos nativos e concessão de recursos oficiais para a guerra. Viviam em constante conflito também com os camacãs mongóiós e outras etnias aparentadas. A conquista de Minas Gerais, no início do século XVIII, deu-se a partir do Planalto, não do litoral, e empurrou para a região de Ilhéus os pataxós e outros machacalis, que antes viviam a oeste e sudeste. Em consequência, aumentaram as tensões entre os tapuias que habitavam o sertão da Ressaca, do Vale do Rio de Contas ao Jequitinhonha, e as dificuldades de penetração dos brasileiros estabelecidos no litoral. Tais dificuldades seriam combatidas pelas expedições de André da Rocha Pinto e João Gonçalves da Costa e pela declaração de nova guerra justa pelo rei Dom João VI, em 1808. Em todo o Brasil, muitas batalhas houve entre colonizadores e nativos, mas não se imagine um batalhão de soldados portugueses com armas de fogo enfrentando índios munidos apenas de arco e flecha. Isso até aconteceu, mas não de forma sistemática. O combate a algumas tribos se deu principalmente através de alianças com outras tribos, pois nem todos desgostavam da presença portuguesa. Para os tupiniquins, num primeiro momento, o acesso a ferramentas de metal e armas de fogo representou um grande avanço, motivo de alegria. Para as mulheres, o acesso a espelhos, entre outras quinquilharias típicas europeias, fez com que vissem invasores com bons olhos. Com eles tiveram muitos filhos, dando início a uma linhagem de mamelucos que comporia grande parte da população brasileira. Muitos aimorés, chamados ainda grens ou botocudos, foram atraídos por missionários católicos aos aldeamentos, onde foram iniciados nos costumes europeus, como a monogamia. Alguns deles, em 1599, entregaram-se por vontade própria à escravidão no Engenho Santana. Apareceram lá famintos, pedindo abrigo. O aldeamento, a escravização e cooptação dos indígenas pelos portugueses pôs em colapso a organização anterior dos nativos. Os homens tupis, por exemplo, estranhavam o cultivo da terra, função exercida pelas mulheres na comunidade tribal. Os tapuias eram em tudo diversos, não conheciam a agricultura e não se fixavam à terra senão por breves períodos. No norte da capitania de Ilhéus e na vizinha capitania da Bahia,
Eles se especializariam, durante o século XVII, em assaltos armados às vilas. O fim era roubo. Pegavam a povoação desprevenida, juntavam o quanto podiam e fugiam para a Caatinga, para as serras, terreno que dominavam. As expedições mandadas em caça deles malograram uma após a outra. Só tiveram sucesso a partir da chegada dos paulistas, mamelucos e carijós especializados na guerra aos tapuias.